Romanos capítulo 1, verso 16, a parte A. Vou pedir só para vocês se colocar de pé de novo, é só um versículo, vocês não vão se cansar de ficar de pé. Mas você ficando de pé, eu tenho certeza que você vai estar lendo. E a Bíblia diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até aí. Amado Deus, querido Pai, a Tua palavra, Senhor, é luz. A Tua palavra, Senhor, é vida. A Tua palavra, Pai, é uma espada, Pai, que penetra o coração das pessoas, Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que esse poder, ó Pai, venha atingir, Senhor, os nossos corações. Que esse poder, ó Pai, possa ser revelado, possa ser explicado e possa, Senhor, fazer efeito na vida de cada um aqui, quando nós vamos falar sobre a crucificação, Senhor. Seja comigo, ó Pai, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E a mensagem de hoje, o título vai ser: por que não me envergonho da cruz? Mas o texto está dizendo: por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? E hoje nós vamos ver o quê? Que o Evangelho de Cristo sem a cruz seria impossível. O cristianismo, na próxima sexta-feira, o que ele relembra? A morte de Cristo. Alguns chamam de celebrar, outros relembrar. É um pouco difícil a gente dizer: eu vou comemorar a morte de Cristo. Mas, de certa forma, se não fosse o sacrifício de Jesus, a gente jamais poderia ser salvos. Alguns chamam de paixão de Cristo, outros chamam de o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de Good Friday, mas não é feriado. No Brasil, sim, é feriado. E para a gente poder entender a questão da crucificação, eu queria que vocês abrissem aí, por favor, em Marcos capítulo 15. Mas para que a gente saiba, mas que feriado é esse? O que nós estamos falando da crucificação? Marcos capítulo 15, Marcos depois de Mateus, antes de Lucas. Marcos capítulo 15, do verso 12 até o verso 39. Nesse texto aqui, Jesus ele já foi preso, ele já foi traído, ele já foi levado a um juízo meio que falso, um julgamento errado. E agora ele está diante da multidão. E a multidão acabou de dizer, Pilatos pergunta: o que vocês querem, Jesus ou Barrabás? E a multidão unânime disse Barrabás, que era um bandido, era um criminoso, e eles rejeitaram a Cristo. Então Pilatos vem e faz a seguinte pergunta a partir do verso 12. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: crucifiquem-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam nele na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelharam-se e lhe prestaram adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que
com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e mestres da lei zombavam dele, entre si dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeceu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, exclamou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Esse é o relato resumido de Marcos da crucificação. Marcos ele não entra em detalhe como Lucas, como João, como Mateus, mas ele tenta trazer de forma resumida que Jesus foi açoitado, que Jesus foi humilhado, ele foi cuspido, que profecias, aquele texto que a gente leu hoje de Isaías 33, também se cumpriu, ele foi contado entre os malfeitores. Mais para frente a gente vai ver que ele foi sepultado como um rico, porque José de Arimateia vem e perde o corpo de Jesus. Mas no meio de toda essa confusão que os outros evangelhos relatam, você vai ver Jesus pedindo perdão, para que Deus perdoe aquelas pessoas que zombavam dele. Vocês vão ver em outra mensagem que dos 2 ladrões que no início começavam a zombar de Jesus, vendo tudo o que estava acontecendo, vendo o eclipse que aconteceu, vendo todas as outras coisas que estavam acontecendo, terremoto, a pessoa que zombava de Jesus no início, até ali na cruz ele se arrepende, ele vê que pela atitude de Jesus que ele era o Filho de Deus e pede para que ele se lembre dele no paraíso. E aquele homem ali na cruz, no último momento, ele teve a oportunidade de ser salvo. Jesus disse para ele: filho, você estará comigo hoje no paraíso. Mas o que tem a ver o feriado e o que tem a ver não me envergonho com a mensagem da cruz? Eu vou colocar uma pergunta para vocês, se vocês não vão responder, mas vocês pensem bem nisso. O que significa a cruz de Cristo para você? No Brasil a gente tem aquela tradição, as pessoas usam o crucifixo, às vezes eu tenho o crucifixo com Jesus lá ensanguentado, às vezes você tem o crucifixo sem nada. As pessoas fazem o sinal da cruz quando eles passam por um cemitério, quando eles passam por uma igreja, ou por qualquer coisa que eles entendem que seja sagrado. Aqui é um pouco diferente, mas o que a cruz de Cristo significa para você? Uma segunda pergunta é: você realmente compreende a mensagem da cruz? Você compreende o que a cruz quis dizer? Para quem estava estudando Romanos aqui com a gente viu quanta coisa aconteceu ali na cruz. Agora uma outra pergunta sobre a alegria estar no seu coração e você acordar alegre. Você se lembra da cruz de Cristo alguma vez durante o seu dia? Todos os dias? A cruz de Cristo é o grande assunto da sua vida? Quando você vai conversar com as pessoas, você vai falar do Corinthians, você vai falar do imposto, você vai falar da união das companhias, do tricô, ou
de alguma forma você consegue dizer, puxa, a cruz de Cristo é algo muito importante para mim. É algo que faz diferença na minha vida todos os dias. Essa é uma pergunta, você não precisa responder, mas simplesmente pensa nisso. A parte principal que a gente tem que entender é que é impossível pregar o Evangelho sem mencionar a cruz. A gente pode falar que Deus é amor, mas Deus é justiça, e Deus é tão justo que Ele não poupou o próprio Filho dele, para que pudesse aplicar a justiça de Deus. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O pecado por quê? Porque é a nossa condição de pecador. Mas a justiça é porque Jesus morreu na cruz para fazer justiça por nós. E o juízo é que se você tem Cristo, você não vai passar por juízo, porque você já é salvo. Mas se você não tem Cristo, o juízo é algo que está... Se você não aceitou o sacrifício de Jesus, você vai ter que passar por esse juízo. Para você que já aceitou a Cristo, vou dizer o seguinte. A mensagem da cruz deveria ser clara para você. Se você já tem Jesus no seu coração, na sua mente, a cruz é uma coisa, é uma mensagem clara, é uma coisa que é muito importante, porque se não fosse a cruz, a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso. Cristo, a cruz de Cristo é o tema central do Evangelho, mas não é todo mundo que pensa assim. A cruz de Cristo é o tema, ele morreu. Agora vem o feriado, as pessoas lembram do feriado, outros lembram do Judas, né, no dia seguinte. Em São Paulo o pessoal faz Judas de tudo, PC Farias, qualquer pessoa que tiver mal na mídia vai ter lá um Judas. Então a criançada tinha aquela preocupação. Malhar o Judas. Malhar o Judas. Você tinha a preocupação de quaresma, principalmente os católicos, não comem carne, só peixe, só ovo nesse período. Chegava a sexta-feira santa, depois que eu converti, a gente fazia churrasco, os vizinhos queriam me matar, porque você está comendo o sangue de Cristo e não sei o quê. E são tradições, mas são tradições que valem uma vez por ano. Na realidade do crente tem que ser todos os dias. A cruz de Cristo tem que estar viva nos nossos corações todos os dias. Quando a gente olha o plano de Deus, qual era o plano de Deus? Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade perdida, e Ele traçou esse plano de uma forma qual? Surpreendente e inesperada. As pessoas não conseguiam entender o plano de Deus da salvação. As pessoas não conseguiam entender, e até hoje muitos não entendem, como que um homem morrendo há 2000 anos atrás numa cruz poderia salvar a mim e a você hoje. Mas aqueles que já o aceitaram, ou aqueles que conseguem ver através do Espírito, eles conseguem entender. Mas para os outros não. A base do plano de Deus foi, primeiro, o amor por nós. E esse amor fez com que o quê? Fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus ao mundo, a fim de que nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos receber a vida eterna. E como Deus demonstra esse amor? Se vocês voltarem um pouquinho aí lá em João, um pouquinho mais para frente aí, João 3, 16 e 17, ele diz assim, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, deveria: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O plano de Deus começou assim: vou enviar o meu Filho para que o mundo pudesse ser salvo. E aí as pessoas vão dizer, mas salvo de quê? Uma vez que Jesus veio ao mundo, o que ele tem que fazer para que eu pudesse ser salvo? Lá em Marcos, voltando um pouquinho, 10:45, Marcos 10:45, ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida um resgate de muitos. Jesus ele veio ao mundo para ser morto. Jesus ele veio ao mundo para ser entregue, como a gente leu lá na escola bíblica, Isaías 53. Ele veio porque ele quis, não exatamente, mas ele veio para cumprir o desejo do Pai. O Pai tinha o plano,
e o filho tinha a opção de executar o plano. Não ia ser um plano fácil. Ele tinha que deixar de ser Deus. Ele tinha que tomar a forma de homem. O interessante é que muitos teólogos entendem que Jesus ele jamais perdeu a forma de homem, porque ele se tornou homem. E a Bíblia diz assim que o verbo se fez carne, e a carne habitou no meio de nós, mas por ser carne, ele sofreu, ele sentiu dor. Mas ele era Deus, mas ele sofreu. Ele levou todo o pecado do mundo sobre ele. E, em outras palavras, ele teria que morrer no meu e no seu lugar. E não apenas uma morte simples. É uma morte de cruz, a fim que fosse possível que ele pudesse oferecer a si mesmo como remissão dos nossos pecados, através do arrependimento dos pecados e aceitação do sacrifício de Jesus na cruz, nós pudéssemos ser perdoados e receber o dom da vida eterna, que é a salvação. Quando a gente estudou lá Romanos 3, 22 a 24, a gente vê que Deus ele cumpriu o plano dele ali na cruz. Alguém tinha que pagar. Alguém tinha que pagar o preço. E Jesus ele foi o sacerdote e ele foi o sacrifício ao mesmo tempo. E ali, como Paulo fala, que Deus estava reconciliando nós com ele. A mensagem é muito simples. A mensagem do Evangelho é muito simples. Eu costumo de falar com as crianças, a gente tem o livro sem palavra, a gente tem a questão dos 5 dedos. Deus é joia, ele vive no céu. Lá no céu as ruas são de ouro, de cristal. Mas o diabo ele aponta para a gente todo o tempo dizendo que você é um pecador, que você errou, que você não merece o céu. E Deus, para resolver essa questão, o que ele faz? Ele envia o seu filho, Jesus, para que ele morra no meio de 2 bandidos. E uma vez que ele morra no meio de 2 bandidos, nós temos esse dedo aqui, que tem o quê? Uma aliança. Deus faz uma aliança conosco. A Bíblia fala assim que lá na ceia, Jesus fala, essa é a nova aliança no meu sangue. Lá atrás, quando Moisés fez aliança lá no Sinai, ele foi lá e matou um cordeiro para representar aquela aliança. E agora Jesus ele morre, derramou o sangue dele, para que essa aliança seja possível. E agora você nasce de novo. E você vai ter condições de estar lá no céu, com Deus. Porém, agora você é uma criancinha. E para todo mundo que teve filho, você sabe, a criança segura o nosso dedinho e vai caminhando. Agora Deus vai cuidar de você. Deus vai guiar você no caminho que você tem que andar e você vai caminhar com Ele. É simples que você consegue falar com a sua mão. É simples que você consegue falar com as cores. É simples que você consegue ver isso na igreja todos os dias, todos os meses. Se você olhar ali, que na ceia e no batismo, estamos anunciando a mensagem da cruz. Na ceia, o corpo e o sangue de Cristo, eles representam o quê? O corpo e o sangue que foi oferecido por nós. E no batismo, representa a crucificação. No batismo, ele fala assim que nós fomos crucificados com Cristo, e quando a gente mergulha na água, é como se você fosse enterrado. Você morreu, você é sepultado. Mas na hora que você levanta, você ressuscitou, você renasceu, você é uma nova criatura. E sem querer puxar a sardinha para o lado dos batistas, é uma questão de quando você faz o batismo por imersão, você acaba demonstrando esse ato. Mas isso aí é uma outra questão. Quando você vê um batismo, você vê a mensagem da cruz. Quando você vê a ceia, você vê a mensagem da cruz. Ainda que não tenha a cruz, mas você está ali Jesus dizendo o quê? Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Está ali todo dia. É simples. Porém, o poder de Deus. E as pessoas pegam esse poder de Deus que Paulo fala lá, porque não envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente encontra outras pessoas dizendo assim, a mensagem da cruz é loucura. Porque eles não conseguem ver com os olhos espirituais. Você já passou por isso. Se você olhar para o seu passado, muito provavelmente você fala, não, esse negócio de Deus é doideira. Como já se viu, como alguém pode ser salvo porque um outro morreu no meu lugar? Se para ser salvo a mensagem da cruz é o poder de Deus, temos esse poder
com os que estão perecendo, se para nós que somos salvos, e hoje a gente estudou aqui na lição também que nós recebemos o ministério da reconciliação. Esse poder que nos reconcilia com Deus está na sua mão. E agora o que nós temos que fazer enquanto tem tempo, a gente tem que compartilhar esse poder com os que estão perecendo antes que seja tarde demais para eles. Porque para eles continua sendo loucura. Ou para eles nem tiveram a oportunidade de entender quão simples é a mensagem do Evangelho. E a grande questão é qual a melhor maneira de compartilhar esse poder. A Bíblia ensina o quê? Que esse poder, a forma mais fácil de demonstrar esse poder é falando. Lá em Atos 1:8 ele fala assim: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você vai receber poder, ele dizia para os apóstolos. E você já recebeu esse poder, porque você aceitou Jesus. Agora, como que você vai usar esse poder? Fazendo milagres, sinais, maravilhas? Ou você vai ter que ser testemunha? Testemunhar é falar o que Cristo tem feito em sua vida. Testemunhar é falar assim, ó, eu não entendo muito, mas Deus tem feito diferença na minha vida. O pouco que eu sei mudou a minha vida. Então, Ele vai mudar a sua vida também. Eu não tive a oportunidade de aprender mais. Eu lembro o Tony, quando ele começou a vir aqui com a gente no estudo, me explica isso, eu tomava nota, fazia não sei o quê, eu falava, puxa, que gostoso é que a pessoa quer aprender. Porque a gente tem que aprender todos os dias. Graças a Deus que ele nos ensina sempre. Então nós temos que testemunhar, falar para as pessoas sobre o quê? Sobre a mensagem da cruz. Não é só sexta-feira, mas todos os dias, porque você vai falar assim. Tem um hino antigo que fala assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por minha coroa trocar. Jesus ele fala também, se você quer ser salvo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cada dia, ele não fala tome a sua cruz e coloca lá no closet ou coloca em algum lado. Siga-me cada dia com a sua cruz. Porém, muitas pessoas não entendem a simplicidade do Evangelho, que é o poder de Deus, e terminam complicando as coisas, priorizando solucionar os problemas simples e passageiros desse mundo e não priorizam a Jesus Cristo como o mais importante. Evangelizar o pecador perdido, que se não o fizermos, terá consequências eternas. Eu estou querendo dizer assim que, às vezes, nós, cristãos, em determinadas denominações, que receberam a Cristo, são salvos. Mas eles perdem o foco e esquecem que a nossa missão é levar o Evangelho. A nossa missão, se alguém perguntar assim para você qual o propósito da sua vida, talvez você tenha outro propósito, mas eu gostaria que o propósito de cada um fosse: meu propósito é ir para o céu e levar quantas mais pessoas eu puder levar comigo. Se você conseguir entender assim que, puxa, eu vou para o céu, mas vou levar alguém mais comigo, você vai entender que a vida é diferente, o propósito é outro. Cada pessoa que você falar de Jesus, cada pessoa que se converter, mesmo que seja depois, mesmo que vá em outra igreja, você vai sentir alegria. A alegria que os anjos sentem lá no céu. Quando um pecador se converte, a Bíblia diz assim para os anjos, alegria para cada um que se perca. Jesus ele veio e morreu na cruz por você, por mim, e se um só aceitasse, para ele seria o suficiente. Evangelizar o pecador perdido. Comunhão com os outros irmãos, sim, mas não perca tempo. Se você tiver a oportunidade de falar de amor de Cristo para alguém, e você tiver a oportunidade de ficar conversando com a gente aqui, vai lá e fale do amor de Cristo para aquela pessoa, porque nós já somos salvos, e aquela pessoa que precisa de salvação. Como compartilhar o poder de Deus? Durante o ministério de Jesus, o que nós vimos que ele fazia um monte de coisa. Ele atendeu os necessitados. Jesus ele transformou água em vinho. O primeiro milagre dele, relatado lá em João. Ele expulsou demônios de várias pessoas. Jesus ele curava, ele fazia o cego ver, ele fazia o surdo ouvir, ele fazia o mudo falar, ele ressuscitava os mortos. E ele continuou fazendo isso todos os dias.
de acordo com a misericórdia dele. Isso é fato. Deus curou e cura. Deus pode mudar as coisas, mas segundo a sua misericórdia. Ele não está aqui, mas o Espírito Santo dele está aqui. A gente ora a Deus com fé. E se for a vontade de Deus, você vai ser curado. Deus faz milagre hoje em dia. Só que o milagre não salva ninguém. Milagre não salva ninguém. Se você achar que o milagre salva, não é assim que a coisa funciona. Infelizmente, para muitas pessoas, é mais fácil pregar o quê? O evangelho micro-ondas. Não tem problema de salvação, essa coisa de Jesus, a cruz. Não. O problema é que você tem que ganhar dinheiro. O problema é que você está com uma dor no pé e você tem que ser sarado. O problema é que você tem um calombo aqui nas costas e tem que desaparecer. O problema é que você tem uma dor de cabeça e tem que sumir. Mas as pessoas esquecem de falar da cruz. As pessoas esquecem de falar que é Jesus que vai resolver o maior problema dela. Por isso que o poder está na sua mão. Mas as pessoas confundem esse poder e querem o quê? Trazer as pessoas, não para Cristo, mas trazer as pessoas para elas. As pessoas buscam o evangelho micro-ondas, eles buscam o Jesus pronto-socorro. Eu só vou na igreja quando eu preciso. Na hora que eu não preciso, eu vou embora. Eu estou com um problema, estou com esse resultado do exame aí que está ruim. Na verdade, a pessoa nem pegou o resultado do exame, mas já está desesperada e vai orar e vai em qualquer lugar para quê? Para poder ficar mais calmo. Esse é o Jesus pronto-socorro. Tem muito lugar aí, Jesus pronto-socorro. Temos o evangelho da libertação, o evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, o evangelho da maldição hereditária, o evangelho dos empresários, e aí vai. Você tem tudo quanto gosto, sabor, flavors, você vai encontrar no evangelho. Muitos até dizem que não funciona um evangelho simples, que a mensagem tem que ser super sofisticada e com efeitos especiais. Tem que ter teatro, tem que ter dança, tem que ter acrobacias para atingir o mundo de hoje. É isso que as pessoas falam. Se você simplesmente falar da cruz, não serve. Que a estratégia que Jesus, Paulo e a igreja primitiva usou há 2000 anos atrás não poderá ter um impacto na vida das pessoas de hoje. Em muitos lugares você vai falar, por que você não fala de Jesus? Por que você não compartilha o seu testemunho? Isso não funciona hoje em dia. Eu pergunto para você, como você se converteu? Você se converteu por causa de um show, por causa de uma música muito emocionante? Ou você se converteu porque a palavra de Deus foi entrando no seu coração devagarzinho, de repente você estava ali chorando, de repente você foi lá na frente, ou você se converteu ouvindo rádio, ou você se converteu numa praça. Mas é assim que funciona. A palavra de Deus é o que transforma. A palavra de Deus é o que muda. E as pessoas, infelizmente, às vezes complicam essa realidade. A gente também tem outras situações que aconteceu recente e faz parte da nossa história, é que outros se esquecem da visão de reino e que só existe uma igreja verdadeira aqui na Terra, que é a Igreja de Jesus Cristo. Chegando a questionar de forma pública e oficial se essa igreja aqui que nós estamos começando, que é de Jesus Cristo, e que pela misericórdia de Deus a gente está começando, a gente vai fazer história nesse mundo de Deus. Essa igreja que se reúne aqui, as pessoas estão questionando se vai prosperar. Estão questionando, será que vai dar certo esse negócio? Eles ignoram, ignoram totalmente e até duvida de que Deus tenha me chamado. De que existe um chamado de Deus para mim. Se Deus me chamou, eu que sei. E eu tenho convicção que Deus tem um propósito na minha vida e vocês aqui é prova disso. E a resposta que eu posso fazer é um irmão que eu conheci essa semana, que é o Mr. Pickle da associação, ele diz o seguinte: Paulo, você tem que entender que plantar uma igreja não é difícil. É impossível. Essa é a posição que ele coloca para mim. Quando você entender isso, você se colocará de joelhos e buscará a orientação de Deus. E Ele, através do seu Santo Espírito, guiará para plantar a igreja de Jesus Cristo na língua portuguesa aqui no norte de Houston. Não a igreja do Paulo, a igreja de Deus. Se eu quiser plantar a minha igreja, eu vou estar perdido. E não vai, de qualquer forma não é fácil. Mas a igreja de Deus é assim.
Hino da Assembleia de Deus: ninguém detém a obra é santa. Romanos 8: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Lá atrás, Paulo pregava às pessoas e as pessoas morriam com um leão. Prendia a pessoa lá, soltava o leão fazia festa e a pessoa continuava firme na fé dela. Por quê? Porque pregava a cruz. Porque pregava o Cristo ressurreto. Mas o Cristo ressurreto depois da cruz. Quanto à simplicidade do Evangelho, voltando aqui ao nosso tema, Paulo, que foi o maior evangelista que a gente pode dizer que existiu. Ele alcançou a Ásia, ele alcançou a Europa. Ele fala o seguinte: ele compreendeu a importância da cruz no plano de Deus para a salvação de todos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, do verso 1 e 4, Paulo ele faz um resumo do Evangelho. 1 Coríntios 15, verso 1 e 4. O que ele diz ali é que... Perdão. Ele diz ali: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já tenho anunciado, o qual recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Cristo morreu por nosso pecado, ele ressuscitou. E ele foi aos céus, e ele vai voltar. Mas a mensagem é essa: ele foi sepultado, ele morreu, ele foi sepultado, e ele ressuscitou. Quando você olha o batismo, morreu, sepultado, ressuscitado. Na morte de Cristo ele deu o quê? Carne e sangue. Esse é o Evangelho. Não tem que complicar, não tem que tentar fazer pirueta, vir com doutrinas de Cristo te salva, mas você precisa mais disso. Cristo te salva, mas você tem que fazer aquilo. Cristo te salvou de uma vez por todas. Lá em Hebreus, que eu pedi para vocês lerem, vocês leiam depois, Hebreus 9 e 10. É duro o que em Hebreus fala. Porque o hebreu levava mais a sério a coisa de Deus. Ele fala assim, que Cristo morreu por você uma vez só. Portanto, não resta mais sacrifício. Cristo morreu uma vez por você. Agora que você aceitou a Ele, continue com Ele. Mas isso aí é um texto que a gente vai continuar vendo na próxima semana. A última coisa que eu tenho que pegar aqui para o apóstolo Paulo, a base do Evangelho sempre foi a cruz de Cristo. Lá também em Coríntios, aí mesmo onde vocês estão, 1 Coríntios 2, de 1 a 2, ele fala assim: e eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo ele fala assim: eu não vou falar com vocês com palavras sofisticadas, coisa bonita, coisas assim que tenham que chamar a sua atenção. Nós temos que pregar Cristo e Cristo crucificado. Cristo ficou lá na cruz, ele ressuscitou. Cristo está lá pendurado, como algumas pessoas às vezes tentam representar. Nem o crucifixo com Cristo a gente deveria, vamos dizer assim, questionar. Cristo não está lá pregado, amém? Mas também serve para você lembrar que Cristo padeceu e sofreu por causa do nosso pecado. Mas o importante é lembrar que ele não ficou lá. Ele está na glória com o Pai, e ele mandou o Espírito Santo para ficar conosco até que ele venha. A mensagem da cruz é tão importante que para Paulo, a todo instante, ele faz questão de lembrar às igrejas às quais escreveu que a salvação não depende de sacrifício pessoal e, portanto, não temos como gloriar de nós mesmos, mas da cruz de Cristo.
Paulo escreve lá aos Gálatas, não precisa abrir, Gálatas 6, 14, ele diz assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo ele fala assim que se ele tem que se gloriar em alguma coisa, se ele tem que ficar feliz por alguma coisa, ele fica feliz pela cruz. Porque em outros textos ele fala que ele está crucificado com Cristo. Agora ele fala assim, ó, eu estou crucificado com Cristo, então eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Uma vez que você foi crucificado com Cristo, que você morreu com Ele, que você ressuscitou com Ele, a gente não está mais com o mundo. Esse é um outro detalhe muito importante, a gente não pertence mais a esse mundo. E o mundo tem que saber isso, que foi o que a gente falou na semana passada. Agora, você consegue entender o que Jesus fez por você? Eu não sei se no começo dessa mensagem, quando eu fiz aquelas 4 perguntas, você conseguia entender ou lembrar um pouco mais do que a cruz diz para você, mas você consegue entender o que Jesus fez para você? Eu estou terminando já aqui, e duas referências bíblicas aqui mais, você não precisa abrir, mas está lá em Romanos. Esse texto está na internet, vocês podem baixar e imprimir. Em Romanos 5:8 ele diz assim, falando sobre a cruz: mas Deus, que essa é a minha pergunta, você consegue entender o que Jesus fez por você? Em Romanos 5:8 ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu com você porque Ele gostava de você, porque você era bonzinho, porque você fazia todas as coisas bem. Até lembro do Natal, a musiquinha que tem aqui do Santa Claus, que ele fica olhando para você, para ver se você faz coisa direitinho, para ganhar um presente no fim do ano. E aí eu não entendi essa música. Depois que eu comecei a entender inglês, eu falei, mas Papai Noel é muito mal. Porque se você não fizer as coisas, você não recebe o presente. Mas Cristo não. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo não olhou para o seu pecado e disse, não, ele não merece. Cristo ele morreu por você do jeito que você é, ou do jeito que você era. Em Gálatas 1, de 3 a 5, ele fala assim, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual seja dada a honra, glória para todos sempre. Amém. Ele está dizendo assim que Jesus deu a si mesmo por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Você consegue reconhecer o amor de Deus nesse ato de Deus e nesse ato do Filho? Que entregou o seu único filho, o Pai, entregou o seu único filho para morrer na cruz em seu lugar. Se você reconhece esse amor, não deixe para depois. Aceite a Jesus hoje como seu Salvador. Eu não sei se aqui todos já aceitaram a Cristo, mas na internet a gente tem pessoas que vão ver essa mensagem, vão talvez dizer, agora eu entendo e eu quero. Eu reconheço que Deus fez por mim. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Agindo assim, Deus Ele considerará expiada a sua culpa, porque alguém tinha que pagar, Jesus pagou. Ele foi a expiação pelos nossos pecados. Vai perdoar você e vai te dar a salvação. Se você entendeu essa mensagem, se você fala assim, eu quero aceitar esse Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero dar um abraço em você, porque você está entrando na família de Deus. E quem mais estiver na internet, ou em qualquer outro lugar, procure uma igreja que prega a palavra de Deus e fale sobre a sua decisão. Se quiser entrar em contato conosco, tem no nosso site, existe um contato, pode entrar em contato conosco para compartilhar a alegria com vocês, mas procure uma igreja e fale a alguém lá da sua decisão. Não deixe para depois, amanhã pode ser muito tarde. Venha. Jesus publicamente morreu. Jesus ele não morreu escondido, ele morreu lá no monte do Gólgota. Publicamente ele se entregou por mim e por você. Por isso que o apelo e a entrega tem que ser pública. Porque ele entregou publicamente por você e o que você vai fazer a respeito. Agora que você sabe o que ele fez.